Raimundo, você ouviu bem o que a mãe da Maiara, a moça que, infelizmente, matou a sua filha, disse. Eu tenho uma série de coisas a falar, mas eu queria ouvir de você. O que você acha do que ela disse? Pode falar. Hipocrisia. É? Por quê? Me conta, então... Teatro. É? Marcelo, se isso foi um acidente, por que subtraíram ela o mais urgente possível, como se fosse um carro de Fórmula 1 em uma velocidade absurda, que quase chegou a atropelar pessoas na rua? Me conta exatamente, Raimundo, por favor. Se o tiro foi... Só um instantinho. Me conta exatamente. Você ouviu a entrevista, você diz que é hipocrisia, que não foi assim. Me conta, então, tudo, com toda a calma, não tem pressa. Me conta tudo exatamente, que segundo você, se você aconteceu... Primeiro eu quero dar um abraço pessoal em Santos, que está se desligando agora, litoral paulista, e vai voltar daqui a pouco. Pois não, Raimundo? Então me diz uma coisa, por favor. Me conta exatamente o que aconteceu, que é a contestação do que a mãe da Maiara, a moça apontada como a assassina, acabou de nos dizer. Pode contar com calma. Marcelo, primeiro, se a mãe dela é tão exemplar, por que Maiara falava tão mal dela para minha esposa? Por que a mãe dela odiava de coração a minha esposa, se elas nunca trocaram palavras? Por que 2 horas para socorrer Nená, uma vez que foi um acidente? Por que subtraírem Maiara do local se foi acidente? Por que usar uma bala de poder terrível para se proteger dentro de casa? Como é que um acidente acontece, uma pessoa impressionada com uma arma, e Maiara tem em torno de 20 a mais de 20 centímetros de altura em relação à Bárbara, e esse tiro pega na menina do olho, sem quebrar aparentemente nenhum osso, e demoram tanto tempo para socorrer? Poderiam ter feito pelo menos como um cachorro, que ao ver outro machucado, puxá-lo pelo pé e largar na minha porta. O resto eu me encarregaria de fazer, pois sou humano. E? Por que a polícia não trabalha sábado e domingo? Civil. Por que permitiram que Maiara fugissem do flagrante, se eu sabia do paradeiro da mesma? Ah, você sabia onde ela estava? Muito. Sim. Eu soltei no Facebook sábado. Me passaram essas informações e, infelizmente, não encontramos pessoas na 17º DP para passar essa informação. Lógico que não trabalham fim de semana, não existe assassinato no Brasil, né? Só acidentes. Passaríamos essas informações para quem? Muito louvável. Cometeu um acidente e ir para a praia. Absolutamente normal. Afinal de contas, a gente vive no Brasil, né? Fazer o quê? Deixa eu te fazer uma pergunta, Raimundo. Marcelo. Oi, perdão, pode falar, por favor. Marcelo, eu vou ser bem sincero com você. Eu dei preferência à Record porque eu a considero séria. Eu creio que vocês não vão abandonar esse caso, por isso os procurei. Chega de impunidade nesse país. Ou então que os superiores dispensem logo os juízes, advogados e promotores e entreguem o país na mão dos bandidos. Porque só está faltando isso. Hoje o preso sou eu, que pago impostos absurdos. O Brasil é o cobrador de imposto maior que existe na face da terra. Aliás, isso não é nem imposto, isso é um absurdo. Poxa vida, se nem lei temos,
educação, Deixa segurança. Deixa eu te fazer uma pergunta, Raimundo. Saúde, eu nem te falo nada, porque é um absurdo. Por favor, Marcelo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Talvez você não esteja entendendo, quando ele diz que escolheu a Record. Foi exatamente o Raimundo, o pai da Bárbara, que nos avisou do que tinha acontecido, diante, evidentemente, da perplexidade de ver uma delegacia fechada no maior estado do país, e isso acontece muitas delegacias no fim de semana simplesmente fecham, como ele bem disse, como se aqui não tivesse assassinato. Mas essa crítica ao país, tá tudo certo, eu concordo plenamente, mas eu queria saber o seguinte: tem uma coisa que você me disse, né? A sua esposa, a Renata, também tinha me dito que o tiro foi dado e, em princípio, não quebrou nenhum osso. Mas você me deu um dado novo, porque eu já conversei com o delegado, você me deu um dado novo. O tiro foi dado a 20 centímetros, isto é, você tá vendo, tem uma televisão aí que tem a imagem? Tá vendo aí? Não, né? Ok, pode olhar para a televisão. A pergunta que eu te faço é, pelo que você disse, esses 20 centímetros são assim ou são assim, em ângulo? Isto é, a Maiara estava na mesma altura da sua filha ou estava mais alta? Que 20 centímetros são esses? 20 centímetros de distância, pois o rosto da minha filha ficou todo chapiscado de pólvora. Qualquer leigo sabe disso. Não precisa ser técnico para saber isso, para perceber. Só para que você entenda. Com certeza. Quando a 20 você... centímetros de distância. E se eu não me engano, Marcelo, se não me falha a memória, Marcelo, a mãe dela falou na sua entrevista que a Maiara estava mais alta do que a Bárbara. Só que a Maiara é muito mais baixa do que a Bárbara. Então tem mágica aí, né? Sua filha era mais alta. Agora, a questão, para que você consiga entender, nós estamos conversando e eu vou traduzindo. Quando você dá um tiro bem de perto, o local fica todo chamuscado. Chamuscado é o calor do tiro, queima e fica impregnado, ou ficam impregnados várias substâncias que compõem a pólvora, que compõem o próprio metal que ali vai se dispersando. No momento em que ela dá 20 centímetros, toda essa zona fica chamuscada. Para não ter quebrado, tem que ser realmente bem de pertinho, mas tem uma coisa que me chamou a atenção. Eu falei com a sua... Não, agora pode olhar para cá, porque uma coisa me chamou a atenção. O que me chamou, entre muitas, mas uma coisa me chamou a atenção. Foi uma entrevista que eu vi aqui na Record, dizendo que você, em momento algum, concordava com aquela amizade. A amizade essa que começou quando a sua filha tinha ainda 13 anos e a Maiara, que é a moça apontada como a assassina, tinha 16, ok? Então, o que eu quero fazer uma pergunta para você já, é por que você não concordava com essa amizade? Hoje a moça que trabalha como balconista tem 19 anos e a sua filha com 16. Você já vai responder, já porque eu recebi a reportagem, você vai ver que a jovem acusada de atirar, de matar, ela se apresentou à polícia, diz que foi só no que houve, não teve nada, foi um tiro acidental, nega que houve briga, vai vendo, põe no ar. Menina, entende? Entende, por favor, menina. A saída da delegacia foi tumultuada por conta da reação de parentes de Bárbara Lopes ao ver Maiara pela primeira vez depois do tiro. Por que fizeram isso com a nossa menina? A gente só quer uma explicação. Maiara Raquel Barreto, de 19 anos, se apresentou à polícia nesta segunda-feira de manhã, junto com a mãe. A jovem admitiu ter atirado na amiga de 16 anos.
mas negou ter brigado com ela. Eu gostava muito dela, eu ia na casa dela todo dia. Como que eu ia me discutir com a menina? Eu era amiga dela, da família dela, a gente era considerada como irmã. Vocês não brigaram? Não, imagina. Bárbara foi atingida por um tiro no olho esquerdo a queima-roupa. Foi levada ainda viva para o hospital, mas teve morte cerebral. A família da autora do tiro acredita em disparo acidental. A Babi subiu e ela se assustou e apertou o gatilho. Não tinha como elas se desentenderem. Isso é um fato, elas eram muito unidas. Já os pais de Bárbara Lopes desconfiam dessa versão. A Maiara era muito ciumenta e queria exclusividade, mas a Bárbara, por gostar muito dela, sempre respeitou isso. A polícia já descartou equívoco de disparo acidental. Tinha muita marca de pólvora no rostinho dela, o olho direito estava roxo, inchado. A arma pertence ao pai de Maiara, que é ex-policial militar, um revólver calibre 38, que estava com 5 balas. Uma foi usada. A gente vê aqui em frente à casa onde aconteceu o assassinato, os policiais com o pai da Maiara. Ela disse à polícia que a arma estava em um guarda-roupa, em um dos quartos no andar superior da residência e onde aconteceu o crime. Seu Jairo está aqui. Seu Jairo, o senhor pode falar com a gente aqui um pouquinho? Como que o senhor está lidando com essa situação? Estou extremamente abalado. Minha filha e a minha referida menina lá que houve o fato, é como se fosse uma afilhada minha. Vivia na minha residência, morava, tinha livre acesso, de vez em quando dormia aí. É um caso, não dá nem para explicar. A arma do senhor, por que estava tão fácil? Não, fácil não é a resposta, isso aí não é hora, os fatos vão ser apresentados. Eu lamento, foi uma fatalidade. Todo mundo na rua conhece, sabe? Minha filha de maneira nenhuma tinha intenção. Seu Jairo também é ex-policial civil. Ele saiu da corporação depois de responder a um processo administrativo. Hoje é funcionário da Fundação Casa, antiga FEBEM, como agente educativo. Foi na casa dele, no Ipiranga, na zona sul de São Paulo, que Maiara atirou em Bárbara. As duas iam sair de carro quando aconteceu o disparo. Ela foi procurar dinheiro no guarda-roupa dela, um guarda-roupa da mãe dela, parece, e ela acabou encontrando uma arma, né? E a hora que ela pegou essa arma, ela começou a manusear essa arma, por curiosidade, não conseguiu abrir a arma, era um revólver, não conseguiu nem ver a munição. Nesse momento chegou a Bárbara, e a Bárbara se assustou com ela, uma arma na mão, ela foi querer mostrar para a Bárbara que aquilo não tinha perigo, e ela apertou o gatilho e a arma disparou e acertou a Bárbara. A amizade começou quando Bárbara mudou para bem perto da casa de Maiara há 3 anos. Elas foram vistas juntas na última sexta-feira à noite, em frente à casa de Bárbara, conversando com 2 amigos. Em seguida, foram para a casa de Maiara, já por volta das 9 da noite. Vizinhos viram as duas entrarem. Elas passaram perto de nós, cumprimentaram assim com a mão, né? E entraram. Menos de 5 minutos nós ouvimos o tiro. Aí ela começou a gritar, Maiara. Apenas o avô de Maiara, de 72 anos, estava na casa na hora do tiro. A família de Bárbara ficou sabendo que a adolescente havia levado um tiro através de policiais. Ela foi socorrida já por volta das 11 da noite, mas morreu no hospital. A polícia pediu o exame residográfico de Maiara e do pai dela. O pai de Bárbara pede justiça. O erro paga. É simplesmente disso que a gente quer. Sem proteção de quem quer que seja, independente de ser filho, filha ou quem quer que seja. Eu acho que não é por aí. No enterro do corpo da filha, a dor dos pais. Inconformada, a mãe de Bárbara precisou ser amparada por amigos. Resumo, você pode deixar, não deixa que a imagem que estava, por favor, a imagem que estava. A mãe, aí amparada, ela conversou comigo. Corta aqui para mim, eu estou conversando com Raimundo, o pai, né? Que
talvez eu conheço bem desse assunto, porque, enfim, a minha vida é essa, infeliz, ou felizmente que eu posso ajudar em muito, né? Deus me deu, graças a Deus, uma profissão que eu faço como profissional, mas também para ajudar. E o Raimundo, eu acredito que ainda nem caiu a ficha dele direito, porque ele está se mantendo firme até a hora que vier a torrente. Raimundo, eu te perguntava o seguinte, eu vi numa das entrevistas que você deu aqui, dizendo o seguinte, que não queria aquela amizade da sua filha agora com 16 anos, com a Maiara de 19 anos de idade. E aí eu queria que você me explicasse por quê. Marcelo, quando a gente é pai, pelo menos eu, presto muito atenção nas amizades dos meus filhos, para que posteriormente eu não venha a ser cobrado por desleixo. É o que eu faço. Ao perceber que Maiara não respeita os pais, fala hiper mal da mãe para minha esposa, não respeita o namorado quando está com a minha filha, não respeita ninguém, só Bárbara, quando está na presença dela. A amizade de Bárbara eu não tenho dúvida nenhuma em relação a Maiara, que era verdadeira. Quanto à outra parte eu não posso afirmar, pois se mata uma amiga, imagino que ela não faria com inimigas. Eu particularmente não gostaria jamais de ser amigo dela. E o socorro, Marcelo, da hora do tiro, segundo testemunhas que vão depor posteriormente, vai dar a conclusão nítida de que isso foi estupidamente, melhor dizendo, premeditado e com requisitos de crueldades terríveis. Porque o 38 para manuseá-lo é duro. Maiara é mulher. O poder do cartucho, absurdo. A precisão do tiro, perfeito. A fuga, cinematográfica. Desleixo da polícia para encontrá-la antes que o flagrante acontecesse, absurdo. Enfim, poxa vida, por que ao invés do pai de Maiara ligar para a mãe, uma vez que a mãe estava fazendo compras no mercado, segundo o depoimento de alguém, que não lembro exatamente quem, por que ele não ligou para a polícia, por exemplo, que são só 3 números e não 9? É muito mais fácil você digitar 3 números do que 9. Agora vamos raciocinar pela lógica. Se eu premeditei, sendo policial, ex-policial como é, demitido, ele não saiu por vontade própria, ele foi demitido. Investigue o porquê. Sabendo como estragar uma cena do crime, como ninguém, pois ex-policial tem a obrigação de saber o que significam leis. Evidentemente, quando se trabalha em um país que existe lei. Marcelo, se precisar de mais um argumento para provar que isso foi um crime premeditado, por favor, me ajude. Eu não quero que Maiara seja prejudicada incorretamente. Eu só quero que a lei funcione, para que ela não venha repetir com o filho de outros pais o que ela fez com a minha. A dor é grande? Com certeza. Estou firme? Estou. Tenho estrutura psicológica e espiritual para aguentar o tombo. Pois, como fizeram com José do Egito, pode ser que tenham feito comigo. É mais ou menos por aí, Marcelo. E deixa eu te falar uma coisa. Se soltarem Maiara. Pois não, o que você falou?
Não falei. Você pediu para falar e eu... Ok, deixa eu te... É porque aguardando. tem o que a gente chama de delay, tem uma demora entre o que a pessoa escuta e o que eu falo aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta, Raimundo. Você que disse muito firmemente que realmente não concordava com essa amizade da Maiara com a sua filha, eu te faço duas perguntas. Eu não entendi por que você não concordava e eu queria saber se você teve alguma conversa com a sua filha para dizer: sai dessa amizade por isso, isso, isso e isso. Eu tive várias conversas. Maiara era totalmente irresponsável, possessiva, cruel. Quando ela tinha uma amizade, para você ter uma ideia, Marcelo, uma das pessoas que vão depor posteriormente vão esclarecer que Maiara chegou a comprar aliança de compromisso para uma amiga porque ela gosta de exclusividade absoluta. Como é que é? Quando alguém é amigo dela, tem que ser dela apenas e tão somente. Outra coisa, Marcelo. A mãe dela falou que a arma estava na parte de baixo do armário. Correto? Correto. Por que que o pai falou para o policial dentro da viatura quando eu tive que ser levado para o 16º DP que a arma encontrava-se em cima do armário? Obrigado, Marcelo. Chega. Deixa eu fazer só uma última pergunta a você, por favor. A pergunta que eu te faço na verdade, são duas perguntas na mesma coisa. Que agora você me deu um dado, que é a questão da possessividade. A Maiara tinha uma outra amiga que ela, para firmar essa amizade com a amiga, ela chegou a comprar uma aliança como se fosse: bom, você é minha amiga, tem que andar essa aliança para mostrar que nós somos amigas. É isso? Correto. E de mais ninguém. Isso vai ser confirmado posteriormente, creio eu, por uma das próximas testemunhas que chegarão ao 17º DP. E deixa eu te fazer uma outra pergunta que acabou a gente derivando. Por favor, Raimundo. A pergunta é: quando você conversou com a sua filha sobre essa personalidade dominadora da Maiara, o que ela te dizia? Que encantamento ela havia nessa amiga que acabou causando essa tragédia que não tem tamanho? Marcelo, minha filha sempre foi muito recatada, respeitadora, estudiosa, caprichosa com detalhes mínimos em coisas a fazer. E eu sempre respeitei os direitos dela, pois quem governa uma pessoa não é o seu livre-arbítrio. Não era o que eu ia falar ou deixar de falar para ela que iria fazer com que ela tomasse essa ou aquela atitude, pois eu jamais forçaria quem quer que fosse a viver a minha vida e não a própria.